se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Bem, a revista Veja está dando mostras, cada dia que passa, de completa incompetência jornalística. Fala o que não sabe, mas o pior, quando tenta falar o que não sabe, não só erra, mas erra de um modo ofensivo, porque envolve com o erro questões ideológicas inexistentes. Ao tecer comentários sobre Paulo Freire, que é um patrimônio da cultura brasileira, a revista Veja diz que ele, Paulo Freire, é o criador de criador de um métodozinho de alfabetização esquerdista e que não funciona, um método falho. Bem, que a revista Veja não goste de nenhuma posição generosa, qualquer posição à esquerda, seja ela democrática ou não, mas sendo uma posição generosa, a revista Veja não gosta. Parece que ela tem simpatias muito claras com regimes de direita, e não estou falando do liberalismo conservador americano, não. A revista Veja não gosta do liberalismo conservador americano, ela gosta de regimes de direita mesmo, regimes fascistas. Quando a revista Veja começa a fazer esse tipo de ataque ao patrimônio da cultura brasileira, que é o Paulo Freire, então aí as coisas começam a ficar complicadas. Porque aí já não se trata mais de posições à direita ou à esquerda. Se trata de informar os brasileiros que aquilo que nós, brasileiros, produzimos não presta. Aquilo que o mundo todo reconhece, independente de posições ideológicas, como sendo útil e como sendo alguma coisa que nós fizemos, não presta. Aí então eu acho que as coisas começam a ficar complicadas. E aí eu tenho que intervir. Aí eu tenho que intervir para dizer para a juventude que Paulo Freire está acima de questões ideológicas. A metodologia de Paulo Freire envolve uma filosofia da educação que é posicionada politicamente, mas que ganhou um grau de universalidade tal que as mais variadas posições ideológicas podem utilizar. É lógico que um fascista não vai utilizar, mas as posições no leque democrático podem se utilizar. A metodologia de Paulo Freire envolve uma filosofia da educação do diálogo. Mas o que é este diálogo? O diálogo em Paulo Freire é o diálogo horizontal. Não pode haver hierarquia preconcebida que impossibilite o diálogo. Não é que não pode haver hierarquia entre educador e educando. Pode, o próprio nome está dizendo educador e educando. Ainda que o educador seja educando e ainda que o educando também seja educador, há uma hierarquia aí estabelecida, mas ela não deve ser uma hierarquia capaz de interromper o diálogo, pondo o diálogo sob o tacão dela própria. Ela tem que ser uma hierarquia que possa se harmonizar com o diálogo horizontal. Como é que pode ser feito isto? Aí é que entra o ponto de partida do trabalho freiriano na alfabetização. O ponto de partida não é a preparação da matéria que vai ser fornecida para o aluno. O ponto de partida é a experiência do
educador educando na comunidade do educando educador, para que ele possa compreender quais as palavras, quais as linguagens, quais os jargões que são aquilo que brota na comunidade do educando e que vai fazer com que, se ele fizer um elenco daquelas palavras, daquela linguagem, daquele jargão, quando ele trouxer aquilo à baila na discussão educacional, aquilo vai ser explosivo, vai ser pólvora, aquilo vai ser altamente motivacional, porque está colado à vida do educando. Um segundo passo é colaborar com o educando para problematizar aquelas vivências em conjunto com a linguagem, o jargão, as palavras que emergem naquela vivência. Problematizar aquilo não é problematizar em geral, é dar um passo para problematizar as relações de poder que envolvem o conteúdo daquela linguagem, o significado daquela palavra e a capacidade de dispersar ou não dispersar os homens daqueles jargões. Problematizar é problematizar a relação política que existe entre os homens mediados pela linguagem. Trazer as vivências para o círculo de cultura e no círculo de cultura fazer a discussão problematizadora das palavras. Problematizar não significa problematizar em geral. Problematizar significa, em Paulo Freire, problematizar até que ponto o poder não deixa com que os problemas se tornem problematizáveis. Um último passo é tomar consciência das relações de poder que estão naquelas palavras escolhidas, naqueles jargões recortados, naquela linguagem utilizada. Tomar consciência é entender se aquelas relações de poder favorecem as pessoas ou não favorecem. E o último passo, então, é partir para a ação. A ação é decorrência da consciência que se tomou. Consciência esta que é uma consciência política, mas ao mesmo tempo um aprendizado técnico. Porque neste processo, acreditem, a alfabetização ocorre quase que naturalmente. O aprendizado de conteúdos ocorre quase que naturalmente. Quando a consciência política brota junto com ela. E este parece ser um milagre, o aprendizado daquilo que se queria que o educando realmente apreendesse. É errado a crítica que se faz a Paulo Freire quando diz que vai haver consciência política sem capacidade técnica. Quando se diz que o sujeito vai ficar à esquerda sem saber ler e escrever. Não, é impossível isto. O método bem aplicado, ele tem uma filosofia de educação condutora, onde a crítica às relações de poder se exercem no ato que você compreende a utilização das palavras no conjunto daquilo que o Wittgenstein chamou de jogos de linguagem. Quando você compreende isto, há o aprendizado da significação, há o aprendizado da língua e há o aprendizado inerente à língua, que é o entendimento das relações de poder que estão na própria língua, no jargão e nas palavras. É claro que um método assim incomoda, porque ele vai levar as pessoas não só a aprender a ler e escrever, vai levar as pessoas a se posicionarem socialmente se os interesses delas estiverem sendo prejudicados, porque elas vão estar com uma compreensão maior das relações de poder. Então a Veja não pode gostar. Agora a Veja, gostando ou não, sendo ela um órgão da direita, o que ela tem que compreender é o seguinte, é que ela é um órgão nacional. Ela tinha por obrigação fazer uma crítica séria a Paulo Freire, e não um xingamento barato.
ela tinha por obrigação respeitar a cultura brasileira, já que ela é uma revista que é vendida em nosso país, é uma revista onde os brasileiros pagam para que ela exista. Ela não pode achincalhar a cultura brasileira atacando Paulo Freire da maneira que o fez. Se quiser debater criticamente, nós vamos debater. Vamos conversar sobre Paulo Freire. Eu mesmo tenho muitas críticas à filosofia da educação de Paulo Freire. No entanto, não respeitá-lo é ser, antes de tudo, não desonesto. Desonesto também, mas burro. E é isto que a revista Veja está fazendo. Ela está colocando a burrice na frente de tudo.